Oi, turma, voltei de novo. Eu derrubei a live e voltei, que eu fui, na realidade, chamar a Adélia no Zap. Mas já tinha uma mensagem lá. Oi, tô entrando. Então, vambora. Já tá entrando, tá entrando. Mas como eu tava falando pra vocês, dia cinza, né? Uma sexta-feira cinza. Mas vamos tentar. Lógico, quando eu falo, vamos tentar jogar a bola pra cima. Sempre pedindo que Deus conforte o coração dessas famílias. Porque a gente não tem noção, mas cada família aí que tá enlutada tem dor, né, na alma, né, no coração. Pedir a Deus que Deus conforte cada um desses lares e, e tenha misericórdia de nós, né, de cada um de nós brasileiros. Então, vamos lá, eu chamei a Adélia novamente, ela disse que estava entrando, mas do jeito que ela é vaidosa, a Adélia ainda tá se arrumando. Deve estar nos detalhezinhos, né? Vamos esperar. Linda, bafônica. Acho que a gente vai ter bastante coisa. Gente, o som tá bom? Eu fiz com o. Tô fazendo com o fone hoje, porque a acústica da minha sala é muito boa. E aí parece, por mais baixo que eu falo, parece que eu tô berrando. Então eu tô fazendo. Tá bom pra vocês o som? O áudio? Ah, a Adélia tá entrando. Então vamos começar de novo, gente, hein? Oi, Adélia! Oi, Ruth, boa noite, tudo bem? Tudo bem, minha querida? Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer. Gratidão por você ter aceito o convite. Eu Travou. passei o zap para a Adélia e ela prontamente aceitou fazer a live com vocês. Até porque eu não acho, eu acredito que a Adélia tem muita coisa para falar. Acho que a gente vai ter uma hora de bate-papo aí de muita coisa legal. Até porque eu já falei para vocês que eu não gosto muito dessa palavra empoderamento. Mas a Adélia é uma mulher preta empoderada, uma mulher ousada, ela ousou, ela foi pro BBB, ela causou, e ela não é só a mulher bonita, do rosto bonito, do corpão bacana, sarada, mas ela é uma professora universitária, ela é advogada, ela é mãe, ela é esposa, enfim, a gente tem muita coisa para conversar. Adélia, sou sua fã de carteirinha, por isso te chamei. Bato cabeça para você, meu amor. Ô, Doutora Ruth, Adélia, olha, Ruth, eu que boa agradeço o noite. convite. É um prazer estar aqui com você, com toda a galera que já está chegando aí, entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu só tenho a agradecer, realmente. Eu acho que os encontros que eu venho tendo, principalmente no nosso ambiente, no nosso local de fala, que é dentro dos movimentos, são os IGs que defendem a bandeira racial, tudo. Eu falo que são encontros felizes, encontros que são para caminhar junto, entendeu? Eu entendo que assim, quando existe essa sintonia, realmente é para continuar caminhando junto. E para mim é um prazer estar aqui contigo. Obrigada, Adélia. Bom, eu vou começar a pergunta, Adélia. Eu fiz essa pergunta para o Rodrigo França, quando eu entrevistei, e vou fazer para você também. Te incomoda o fato de você ser uma ex-BBB? Esse rótulo de ex-BBB? Porque hoje você é Não, uma professora universitária, você é uma advogada bem-sucedida, você é uma mulher empoderada. Isso te incomoda ainda hoje? Não? não, de forma alguma. Na verdade, assim, eu acho que tudo vai da forma como você significa, né? Então, tem alguns títulos para algumas pessoas que se torna pejorativo, até pelas atitudes que aconteceram dentro do reality. Então, a pessoa acaba saindo com uma imagem muito arranhada. Mas, assim, no meu caso, graças a Deus, eu saí com a imagem ok, nada pesado, nada ruim para denegrir a imagem, né? E eu entendo que, digamos assim, para mim só ajudou. Para mim, eu não tenho o que falar. Eu me orgulho, não tenho esse peso. Ai, nossa, é ex-BBB. Eu sou ex-BBB, mas eu já existia antes, eu já tinha uma carreira antes. Eu entrei no Big Brother para concorrer por 1,5 milhão. Mas eu não tinha plano nenhum. Meu foco, em momento algum, era ser cantora, apresentadora, virar artista, atriz, nada disso. Eu sou advogada, sou muito bem-sucedida, amo o que eu faço, já gostava antes, então assim, eu concorri igual um jogo qualquer.
eu participei de um jogo concorrendo uma grana. Para mim foi muito positivo, porque de qualquer forma, mesmo quem não ganha o prêmio principal também ganha dinheiro por permanência. E eu fiquei bastante dentro do programa, então a grana me ajudou bastante. Fora isso, toda a exposição que traz. A exposição, ela tem o lado negativo, que você fica sem privacidade e tudo. Mas o lado positivo, no meu caso, foi mais forte. Na balança, ele acaba sendo mais forte. E você é uma telespectadora de BBB? Você continua assistindo BBB? Esse ano você E assistiu? Como que foi a questão de uma mulher negra vencer? Como que foi tudo isso para você, Adélia? olha, menina, na verdade, assim, até eu participar, até chegar a minha participação, que foi em 2016, eu nunca tinha assistido. Justamente por conta dos rótulos, né? As pessoas começam a falar: ah, esse programa é fútil, esse programa é perca de tempo. E assim, como a minha vida já era muito corrida, eu dando aula em duas faculdades, e o escritório, eu era diretora do Procon, então assim, a correria era muito grande. E eu não assistia, falava: ah, não vou perder tempo com isso. Aí, depois que eu participei, eu comecei a enxergar todo um outro lado do programa. E hoje eu não perco mais nenhuma edição. Então, assim, eu participei do 2016. Então, eu assisti o 17, o 18, o 19 e o 20. Então, já são 4 edições que eu assisto realmente, torço, brigo, curto, porque hoje eu tenho uma outra visão. Antes, eu só via, de repente, assim, ficava sabendo de algumas coisas, o que passava no comercial, porque quando o BBB tá no ar, mesmo quem não assiste, assiste. Por Consegue conta do acompanhar, comercial. assiste. Então você acaba acompanhando. E toda vez que tinha alguma polêmica, principalmente envolvendo a minha área, alguma questão criminal, alguma questão. Aí acabava chamando a minha atenção e eu dava uma olhadinha, mas eu nunca assistia mesmo. E aí, depois que eu participei, eu comecei a assistir. E até aconteceu um fato interessante, que depois que eu participei, eu fui num evento da revista Veja e eu conheci uma professora da USP de psicologia. E ela falou para mim: nossa, o Big Brother é o programa mais rico que tem, culturalmente falando, da TV brasileira. E eu olhei para ela e achei que ela estava sendo irônica, porque a maior parte das pessoas, dos Falou intelectuais, exatamente ao contrário, né? falam ao contrário. E ela falou assim: não, Adélia, na verdade, tudo depende da forma que você, a capacidade que você tem para assistir o programa. Se você sentar ali só para poder torcer por intriga e ver bunda, meninas de biquíni numa piscina e tal, você vai ver. Agora ela falou: eu, para os meus alunos, tanto da pós como da graduação, é lição de casa assistir o reality, porque ali você analisa o ser humano, é um laboratório. Então você começa torcendo por uma pessoa, né? No final você vai ver que durante o jogo você vai mudar várias Você vai vezes. mudando. Por quê? Porque você vê várias nuances do ser humano que acontecem aqui na nossa vida real, só que lá está sendo tudo filmado. E ainda mais numa questão de confinamento, pessoas totalmente diferentes, valendo dinheiro, então tem a questão da disputa. E ela falou: se a pessoa estiver preparada para realmente absorver esse conhecimento, ela tem uma outra visão do reality. Ela assiste realmente com uma cabeça mais aberta. Agora também, se a pessoa quiser assistir a nível de entretenimento apenas para dar risada, também não é nada errado. Também tá valendo, né? E se você for olhar assim, todas as edições do Big Brother, sempre tem pessoas de bastante conteúdo. Gente, nós tivemos uma edição, acho que foi 18, que tinha um diplomata. A carreira de diplomata, o concurso para diplomata, é um dos mais difíceis que tem no Brasil. E assim, nós tivemos procurador, médico, diplomata, agora nós temos aí a Thelminha que acabou de ganhar, uma anestesista. Então, assim, não dá para falar que é um programa de pessoas vulgares ou pessoas sem cultura, não querendo dizer que quem não tem estudo não tem educação, não é isso, mas eu estou querendo falar que é um programa que também tem pessoas ali que têm algum conhecimento, algo a transmitir. Que Então, tem algo tudo. para trocar, né? Que tem alguma coisa para Exatamente. trocar. Tudo vai da forma que você assiste. Então, se você realmente quiser sentar e assistir só para ver intriga e briga, vai ver também, porque na nossa vida real também tem as intrigas. Quem nunca trabalhou num departamento que tentaram puxar o tapete e colocar no Nossa, paredão? todo lugar, né, Adélia? Todo lugar. Adélia, você mesmo acabou de falar agora, eu já tinha uma carreira solidificada quando eu entrei no BBB. Para quem não sabe, a Adélia é advogada. A Adélia
já era advogada quando entrou no BBB, a Adélia era diretora no Procon, a Adélia é professora universitária, e agora, recentemente, a Adélia foi uma das advogadas, uma não, a advogada, juntamente com uma advogada do escritório dela, que assinou a ação popular, aquela questão de não pagar luz, água, aliás, não pagar não, que não se corte esses serviços essenciais nessa época de quarentena. Eu quero que você me fale um pouco disso, Adélia. O que te levou a fazer a ação popular? Até porque em outros estados já tinha alguma coisa, mas aqui ainda não tinha nada sobre isso. E foi logo no comecinho. O que te Foi levou logo a no isso? comecinho, porque assim, quando começou toda essa crise, as pessoas ficaram em completo desespero. Porque ao mesmo tempo que você tinha que ficar em casa, trancado, até por uma questão de sobrevivência mesmo, teria que respeitar o isolamento, muitas pessoas perderam suas fontes de renda. E aí você pensa, pô, eu não posso sair porque eu corro risco. Porém, eu tenho que pagar minhas contas. E como que eu vou ficar em casa se cortarem minha água, luz, eu ficar dentro de casa sem os serviços essenciais? E eu comecei a receber muitas mensagens, porque no meu Instagram eu tenho um foco de falar muito sobre direito, né? Então as pessoas começaram a mandar várias questões sobre isso. Adélia, eu não tenho como pagar minha conta de luz, veio o aviso de corte. Adélia, o que eu vou fazer? Eu tenho criança, eu tenho idoso, eu vou ficar sem luz, vou ficar sem água. E aquilo começou a me incomodar. E aí eu fiz uma pesquisa, um levantamento jurídico em relação a como que estava o panorama no Brasil. E eu observei o quê? Que existia uma recomendação do governador do Rio solicitando que não fossem feitos cortes. Existia um acordo do Ministério Público de São Paulo com a concessionária de energia elétrica para que não fosse feito corte. E assim, nada realmente efetivo, não existia uma determinação judicial. Em alguns estados até existia, mas assim, existia sobre a energia elétrica, mas não existia sobre a água. Existia Então, sobre a luz, mas não tinha o telefone, não tinha o gás, mas... Aí, o que eu fiz? Eu reuni os serviços que eu entendo essenciais: água, luz, telefonia, que envolve internet, né? Telefonia e gás, quem tem aquele serviço de gás encanado, né? E eu entrei com ação civil pública e consegui eliminar. O judiciário ele foi extremamente sensível a isso. Estamos ainda durante o processo, porque foi concedida uma liminar e isso, o processo vai continuando. As concessionárias todas estão esperneando e eu estou ali Ah, na estão defesa. esperneando? Estão esperneando? É agravo em cima de agravo e eu contra-razoando. Então, o processo ele está em trâmite ainda, né? Mas, de qualquer forma, para mim foi algo... eu me senti muito útil, porque eu acho que na nossa vida, a gente não está nesse mundo a passeio. A gente sempre tem que se questionar o que eu posso fazer, né? Porque eu tenho uma frase que eu sempre leio aqui pela internet, eu acho ela muito verdadeira, que ela fala que se a dor de alguém não dói em você, o problema está com você. Então, Você tá doente, né? não precisa, de repente, eu ter essa situação de cortar a minha energia aqui em casa, nem por isso o fato de não cortar a minha, que eu não me doa com alguém que vai ficar sem energia, de repente, numa casa, água, luz, tal. Então, assim, foi uma forma que eu vi que eu poderia, dentro da minha profissão, dentro do que eu sei fazer, fazer algo que atingisse. E a liminar foi concedida a nível de Brasil, né? Brasil todo. E isso me deixou muito feliz com a situação, não em razão da exposição, da Adélia, nada disso, porque a exposição eu já tive bastante, mas em relação realmente de ser uma ferramenta, instrumento, que aí é aquele momento que você olha e fala, ah, Deus, foi para isso que o Senhor me formou, né? Então, assim, foi para isso que o Senhor me trouxe, me deu essa carreira, foi justamente para eu usar a minha inteligência, as minhas ferramentas para, num momento desse, ser útil para alguém, entendeu? Quando você fala assim, eu não fiz por causa da exposição, e obviamente tenho certeza que você não fez por causa da exposição, porque isso você já tem. Você tem noção do lugar que você ocupa enquanto uma mulher preta, empoderada, uma mulher bem-sucedida na área profissional, uma mulher que teve num reality, que é um dos maiores do país, numa das maiores TVs do país. Você consegue entender o seu papel, Adélia? Olha, Ruth, na verdade, assim, eu costumo dizer que eu tenho uma consciência disso, mas diversas vezes eu ainda me pego, assim, impactada com algumas falas, alguns depoimentos que chegam.
E, assim, no meu Instagram, eu recebo uma média de 300 a 400 mensagens por dia, de semana, final de semana, e só aumenta. Então, eu não dou conta realmente de ler tudo. Mas algumas que eu consigo ler, algumas chegam a me impactar. Tem vezes que eu até me emociono. Que eu recebo algumas mensagens de adolescentes negras que falam assim: nossa, Adélia, depois que eu comecei a seguir você, eu resolvi estudar, eu me inspirei, eu acho que tem jeito, eu acho que é possível. E eu acho isso para mim, na verdade, acaba esfregando na minha cara assim, o quanto a responsabilidade que eu tenho enquanto figura pública, enquanto como que fosse meio que um ícone para tantas meninas, que tantos adolescentes, principalmente no nosso povo, no nosso meio, né, adolescentes pretas, mulheres pretas, que já são subjugadas o tempo todo. A mulher negra, ela sempre é vista como aquela pessoa para servir, de repente ela tem um espaço, é como se delimitassem um espaço para ela. Aquele quadrado ali é o seu espaço, é onde você pode ficar, na cozinha, me servindo, nada contra a cozinheira, nada contra a doméstica, mas contra, sim, a maior parte serem negras. Contra, sim, elas não poderem sonhar com algo diferente. Então, eu acho que a partir do momento que essas meninas e mulheres acabam me vendo, elas é como se fosse alguém falando: olha, você também pode, entendeu? Existe um caminho, você não tem que se contentar e aceitar que tem que ser assim. Não é uma sentença, entendeu? Até porque dentro, ainda falando nesse tema, você consegue ser uma referência nas duas questões, né? Tanto do empoderamento como mulher profissional, atuante, essa coisa toda, empoderada no conseguir chegar ao topo, e como no padrão estético, de beleza, você é uma mulher bonita, você... Obrigado, Ruth. A Adélia tem um filho. Gente, a Adélia tem um filho de 20 e tralalá, um moço, tem um bebezico, casou, tem um bebezico e tal. E eu vi uma entrevista sua que você fala: eu não tenho problema, se o peito cair, eu vou lá e coloco, eu não tenho problema com isso. Você acredita que você também acabe sendo uma referência de beleza no padrão estético? Eu tô falando para essas meninas pretas, para as nossas jovens pretas? Eu acredito que sim, porque assim, na verdade, eu fui muito atacada por vários motivos. Eu acho que até pelas pessoas não engolirem mesmo, porque eu sempre deixei bem claro que eu tinha uma vida antes do Big Brother. Então, assim, essa minha vida de antes do Big Brother, eu tinha uma carreira, e continuo tendo, eu vou fazer 20 anos de advocacia. Então, toda essa história de trabalho, de dedicação, de estudo, também me proporcionou alcançar certos espaços onde não existem negros, a verdade é essa. E diante dessa situação, as pessoas acabam meio que querendo desmerecer. Então, as pessoas falam assim: a Adélia fez várias cirurgias plásticas depois do Big Brother porque ela ganha permuta. Hoje em dia eu faço várias cirurgias plásticas, fiz várias. Agora mesmo eu ganhei bebê, depois do bebê eu corrigi tudo de novo, refiz tal. E foi com permuta. Só que antes eu já tinha feito mais de 20 cirurgias plásticas sem permuta, pagando Mas de a questão sorte meu é que a trabalho. Branca também faz. A questão é que a Branca que sai do BBB também faz com a permuta. Não, E mas aí tá tudo aí, certo, quer né? dizer, o meu parecia aquela coisa tipo de Cinderela. O Big Brother fez a Adélia. Não, o Big Brother não fez a Adélia. A Adélia já existia. A maior parte das cirurgias plásticas da Adélia já eram de antes do Big Brother, pagas com o dinheiro do trabalho dela. A casa que ela tem, que o pessoal fala: ela tem uma casa em Orlando, nos Estados Unidos, já tinha antes do Big Brother. Então, assim, as viagens que eu fiz, Paris, Dubai, não sei o que, era antes do Big Brother. Então, assim, não foi assim o conto de fadas Big Brother que me transformou, foi a minha carreira que me levou em vários lugares e realizou vários sonhos meus. E essa relação com o corpo, eu sempre pensei o seguinte: se algo não me agrada, realmente eu vou mexer. E é o que você falou, várias mulheres brancas fazem isso, só que elas não são tão atacadas quanto eu fui. Inclusive a questão do cabelo. O meu cabelo, até hoje eu sou atacada. As pessoas vão lá nas minhas redes sociais e falam: essa negra que não se assume quer ser loira. E isso eu já entendo também como uma discriminação, como um preconceito. Eu falo por quê? Porque a mulher da pele branca, ela pode usar o cabelo dela do jeito que ela quiser, que ninguém fala nada. Então ela tem, porque assim, a gente tem várias loiras por aí, várias
a maior parte não são A loiras, grande parte não é nascidas loira. loiras. Elas são loiras de farmácia, elas são loiras de salões de cabeleireiro. E elas são loiras e todo mundo aceita, porque a pele dela é clara. Então, uma mulher da pele clara, ela resolve ficar ruiva. Igual a Marina Rui Barbosa, de um dia para a noite, ninguém fala nada. Só que, digamos assim, quando você tem a pele preta, as E se pessoas ela querem resolver o imitar. cabelo liso. E se ela resolver o cabelo liso dela, fazer o permanente, que hoje já nem faz, mas ela quiser permanentar, fazer um crespo, aparecer o cabelo, também tá tudo certo, ninguém fala nada, Então, né? igual hoje, grande parte das mulheres brancas que eu conheço usam mega hair. Usam mega hair e ninguém fala nada. Só que quando uma mulher negra usa, as pessoas vêm questionar que você usa mega hair, porque você usa aplique do cabelo, peruca, sei lá o quê. As pessoas questionam a cor do seu cabelo. Ah, porque a única negra loira que as pessoas aceitam, meio que engolem, é a Beyoncé. O resto, ninguém, as outras, eles não querem aceitar. E eu fui muito atacada por isso. Até o dia que eu fiz um vídeo lá e falei, gente, o cabelo é meu, tá na minha cabeça. Quem quiser ligar, entrar na internet e ver, ótimo. Se não quiser, tem o botãozinho deixar de seguir. Não tem, eu não estou obrigando ninguém a fazer cirurgia plástica. Eu não estou obrigando ninguém a tingir cabelo e ficar uma negra loira. Você lida bem com as redes sociais? Você lida bem É, com a assim, crítica? eu aprendi a lidar. Porque, assim, quando, principalmente o negro, porque isso acontece com todos. Quando sai do Big Brother, ou quando está mesmo dentro do reality, é extremamente atacado. Então, assim, os haters, eles se manifestam de uma forma incrível. Inclusive, quando o Babu estava, a Thelma estava agora, eu fiquei meio que acompanhando alguns comentários que, assim, chega a dar repúdio mesmo. Os comentários que as pessoas trazem. Inclusive, quando eu saí, eu cheguei a registrar boletim de ocorrência, um cidadão de Curitiba chegou a ser preso, justamente porque eu fui até o final. Eu falo, gostar, meu amigo, é opcional. Agora, respeitar é obrigação e vai ter que respeitar sim. Vai ter que me engolir sim. Então, quando eu vejo que passa dos limites e me incomoda, eu tenho as ferramentas legais. E aí eu vou para cima mesmo. Agora, no geral, eu acabo meio que lidando muito bem com isso. Eu ignoro, até porque, graças a Deus, eu venho de uma família humilde, mas que, graças a Deus, eu fui muito preparada para tudo isso. A minha mãe me preparou para uma guerra. Então, a minha mãe foi professora a vida toda, hoje ela é aposentada, né? Então, ela sempre falava para mim, ela falava, olha, você vai vencer pelos estudos. Não pensa que, de repente, ela falava, nós estamos num país racista, onde ninguém gosta de negro, principalmente negro que vence. Então, você vai enfrentar 1000 leões por dia. E todo mundo vai desmerecer você o tempo todo. E até hoje é assim. Então, a minha mãe, ela sempre falava, seja melhor. Então, assim, eu não aceitava tirar nota baixa. Eu não Adélia, aceitava ficar gente, de DP. quando você fala da fala da sua mãe, a gente vive num país onde o racismo é estrutural. Tem uma matéria de um jornalista negro, obviamente, que ele fala da solidão social, que, em tese, o que ele fala? Que a gente vem numa adolescência, numa infância, numa adolescência, você tem que ser o melhor, você tem que estudar, e aí a gente faz tudo isso, a gente corre para estudar, pegar o diploma, para comprar uma casa bacana, para ter o carro legal, e aí quando a gente chega no topo, a gente olha e não acha os pares, quer dizer, a gente se encontra só, porque você olha no melhor restaurante, é só você, se você entra numa loja de grife comprar uma bolsa bacana, é só você, aliás, não é só você, só balconista, olhe lá, se a balconista for negra, Olhe lá, não. As lojas olhe de lá. grife não aceitam. Dependendo da loja de grife, não tem nem a balconista negra. Como que você encara essa solidão social? Olha, para mim é muito difícil. E aí eu acabo colocando uma responsabilidade para mim. Eu acho que a consciência do nosso povo cada vez tem que crescer, evoluir no sentido de união. Porque todos os negros que, de certa forma, conseguiram atingir algum patamar, eles têm a responsabilidade de puxar os irmãos. De puxar, de dar oportunidade, de indicar. Eu falo direto, conhecimento é poder. Então, orienta. Muitas vezes você vê aquele adolescente que não quer estudar, ou acha que não vai ter alguma possibilidade para estudo. Um minutinho só, Ruth. Eu não consigo ler ao mesmo tempo. Ah, tá. Não, é que meu marido vai dar uma saidinha, ele veio me avisar, gente. Desculpa. E aí, o que acontece? A gente acaba vendo que muitas vezes, isso é triste, mas muitas vezes o próprio negro que conseguiu galgar algum espaço, ele meio que faz assim.
e não quer outro negro perto dele. Se ele puder, ele não dá a oportunidade. E eu penso que o nosso raciocínio tem que ser diferente. Então, assim, se eu chego num local desse e eu me sinto sozinha, eu tenho que ver quais são as possibilidades, o que eu estou fazendo para ajudar um irmão meu a ascender. A chegar lá, né? A ter mais gente naquele também. espaço, né? É porque assim, o negro, na verdade, ele sempre é visto como aquela pessoa que é para servir. Então, ele serve para ser o motorista, ele serve para ser o cozinheiro, ele serve para ser o pedreiro, mas ele nunca serve para gozar de certos privilégios. Ele não serve para, de repente, ser ali o empresário, o juiz, o médico, o advogado. O chefe, né? O chefe, né? Então, as pessoas acabam meio que, inclusive, os que alcançam algum espaço, que eu entendo, digamos, eu consegui alcançar algum espaço, acabam também sendo discriminados. Por quê? As pessoas meio que não aceitam aquilo. Então, você tem que ficar provando, é cansativo, é exaustivo, porque você tem que ficar provando o seu, digamos assim, o seu conteúdo o tempo todo. A sua competência, o seu conteúdo, o tempo todo. Porque o tempo todo é colocado em xeque. Quando eu assumi a diretoria do Procon, eu fiquei durante 11 anos como diretora do Procon. E quando eu assumi, as pessoas questionavam. Ah, nossa, mas ela deve estar saindo com o prefeito. Ah, ela deve ter dado para algum grandão. Era sempre assim, nunca pelo conhecimento, pelo técnico, porque eu já tinha sido presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB durante anos. E fiz um trabalho excelente que estava no Fantástico quase todo domingo. As causas que eu trabalhava dentro da OAB. Só que, na verdade, eles não queriam enxergar isso. O povo, no geral, eles acabavam sempre apontando qualquer outra coisa. E hoje as pessoas costumam apontar o Big Brother. O fato de eu ter participado do Big Brother, eu ter alguma coisa. Igual o pessoal fala, a Adélia virou advogada depois do Big Brother. Não, eu já era advogada. A Adélia já era advogada, gente. Ela já era diretora do Procon. Ela já tinha uma carreira. Ela tinha uma vida. As pessoas costumam falar muito isso. E eu falo o seguinte, a mulher e o homem preto, a mulher acaba ainda sofrendo mais. Porque o homem preto, quer queira, quer não, as pessoas ainda acham, mas tem os atletas, o futebol, aí tem os pagodeiros, tem toda essa questão. Agora, a mulher preta, realmente eles veem como aquela que, desde a adolescência, é aquela que serve para os rapazes, para ser amiga das brancas que eles querem namorar. Então, você serve para fazer a ponte, né? Para fazer uma ponte. Você nunca é um objeto de desejo, você acaba sendo a ponte. Aí, quando você se torna uma mulher adulta, aí você passa a ser um objeto de desejo. Porém, para ser amante, para pegar no escurinho, para pegar no final da balada, no final da noite. Mas nunca jamais para andar de mão dada no shopping, porque eu costumo usar isso como andar no shopping de mão dada, né? Levar no cinema, entrar num restaurante. Mesmo os homens negros, quando eles conseguem atingir um patamar financeiro, tal, uma ascensão, a primeira coisa que eles fazem é andar com uma branca, de preferência loira, ao lado, que é como se fosse a coroa daquela condição social que ele alcançou. E isso, na verdade, assim, eu falo que já vem da consciência que não foi trabalhada. Eu não acuso eu não vou nunca acusar o próprio preto, porque eu acho que a gente tem que parar com isso de enquanto a gente fica lutando entre a gente está perdendo a luta maior, que é contra outras pessoas. O sistema, né? Contra o sistema, né? A gente não tem que apontar o dedo um para o outro, mas o sistema, né? Então, quando eu falo isso, eu falo assim, que faltou consciência, faltou, de repente, uma mãe que falasse assim, você não fica saindo por aí com esses molequinhos, não, porque ninguém vai querer casar com você. Isso daí vai estudar. Não vai ficar grávida, não vai não sei o quê. Então, assim, faltou alguém que, de repente, conscientizasse esse rapaz, que falasse, qual que é o problema de você namorar com uma negra? E assim, você não acha? Porque, assim, as pessoas têm mania de falar que a negra não é bonita. E isso foi tão imposto, que hoje em dia, até mesmo na publicidade, você vê pouquíssimas negras. Igual eu vejo hoje em dia muitas blogueiras negras querendo trabalhar também nessa área, que está nessa era de digital influencer, tudo, e elas não têm espaço. Ou quando tem, digamos assim, eu acompanho muito isso, que algumas mandam um relato para mim e tudo. Assim, para a blogueira branca, eles pagam um cachê e mais os produtos. Agora, para a blogueira negra, geralmente... Eles mandam o produto. Quando manda o produto. Só o produto. E aí... E é tão complicado
é que nem o preto ele quer seguir a blogueira negra. Outro dia eu fiz uma live com o Érico Braz e ele me fez essa pergunta. Eu quero entender por que você pega um artista do mesmo patamar do outro artista branco, ele tem 2, 3 milhões. Você pega um artista negro e ele tem menos seguidores. Porque ainda é complicado a gente se espelhar no outro preto, né? Exatamente, existe essa situação. Quem falou isso também outro dia foi o AD Júnior, que ele estava comentando, você sabe de quem eu estou falando, Sigo, né? sigo, sigo. Então, e aí ele estava comentando sobre isso. Por que que assim, os blogueiros negros, os digitais influencers, eles têm menos seguidores do que os brancos? E sendo que nós... E que às vezes tem menos conteúdo, que às vezes aquele outro branco tem menos conteúdo que você... E nós, os afrodescendentes, nós somos a maioria. Então, se nós nos seguíssemos entre nós, já seria perfeito. Entendeu? Então, por isso que eu falo para você que o que está faltando hoje, eu percebo, é a consciência de união. É de você olhar para um outro preto e falar, peraí, ele sofre as mesmas dores que eu. E se identificar com aquilo. Porque ontem eu ainda estava comentando isso com a Luana lá do IG, da revista Ego, e Ébano, isso. E eu estava falando para ela que a minha irmã, quando a gente era adolescente, ela saía sempre para procurar emprego, junto com uma moça que morava na mesma rua da idade dela. E ela saía para procurar emprego e distribuir currículo nas lojas de shopping. E a mocinha arrumava entrevista, arrumava emprego, treinamento, e ela voltava sem nada. Até que um dia minha avó falou para ela, você é boba? Você é burra? Qual que é o seu problema? Você vai procurar emprego puxando uma branca pela mão? E por quê? Porque realmente existe isso. E aí as pessoas... se entre nós a gente não tiver essa consciência e se a gente começar a se autoproteger, porque eles fazem reserva de mercado. De uma forma não explícita, porque nem poderia, mas faz Mas o judeu faz isso muito bem. Aliás, o judeu só conseguiu ser uma comunidade judaica de fato, porque eles se empoderam, eles se acolhem, eles se cuidam entre eles, né? O oriental faz como se fosse uma teia mesmo, uma rede é o que é necessário, entendeu? Então, por que quando a gente... vai chegar eleições aí daqui a pouco. Por que a gente não escolhe votar em senadores negros, em deputados negros? Porque a partir do momento que a gente começar a colocar lá, a gente vai começar a ter leis a nosso favor. Política pública para nós, né? Porque se a gente começar a olhar a história mundial, todos os povos, todas as raças que foram vitimadas de alguma forma, houve uma compensação, houve uma correção, houve um reparo. Agora, em relação ao nosso povo, não existe. E aí eles só servem a apontar o quê? Nossa, a população carcerária, a maior parte são os negros. Peraí, mas por quê? É opção? Será que foi... É escolha? Que é escolha, então, né? Pra gente, o que faltou foi oportunidade. A história mostra isso. Então, a partir do momento que a gente começar a colocar os nossos lá, a gente vai ter política pública a nosso favor. Porque até hoje, todas as cotas, as pessoas costumam tacar pedra nas cotas da universidade, porque incomoda. Agora, cota para idoso, ninguém fala nada. É cota, é ação afirmativa. Cota para gestante, ninguém fala nada. Isso é cota. Sabe? Agora, quando falou de cota para afrodescendente, que realmente é um público que demoraria anos e anos e anos para poder equiparar, né? A igualdade e equiparar, as pessoas assim se arrepiam e discutem e não aceitam e vão para aquele discurso de meritocracia e sendo que não dá para começar uma corrida, sendo que as pessoas não saem do mesmo local de partida. Então as pessoas não conseguem. E o que mais a partida não é justa, né? A partida não é justa, né? E o que mais dói em mim, muitas vezes, é quando eu encontro negros com esse discurso. Que aí eu paro, eu olho e falo, Jesus! Tem Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Tem algo errado nesse Adélia, você é mãe, que eu falei pra vocês agora, a Adélia tem um filho moço e tem um outro bebezico. O seu discurso aqui, eu tô vendo que você tem um discurso extremamente consciente, não diverge em nada do meu discurso. E aí eu pergunto, como que é a Adélia mãe? Como que a Adélia conversa com o seu filho? Principalmente o mais velho, como você conversa todas essas questões com ele?
Olha, na verdade, assim, eu tenho um filho maravilhoso, né? O Vinícius, ele tá com 21 anos, está terminando a faculdade de engenharia, ele tem uma marca própria dele de confecção de roupas, tal. Então, assim, é um filho exemplar e eu converso muito com ele. Hoje eu tenho uma relação com ele de amizade mesmo. Ele chega a me dar conselhos sobre relacionamento. Ele é um menino muito centrado. Eu falo que ele é maduro. A minha avó ainda brincava e falava que ele era um espírito velho. Porque desde criança ele sempre foi uma criança muito ponderada, muito calmo. É, igual eu falo, hoje meu bebê é aquele bebê furacão. Ele parece aquele bonequinho Tasmania, ele destrói tudo, a casa. E o mais velho, ele nunca foi assim. Ele sempre foi uma criança mais calma, mais tranquila. E hoje, até por conta desse perfil dele, eu falo até que ele parece até mais meu pai do que eu, mãe dele. Então a gente tem uma relação muito próxima, assim. Tanto é que, digamos assim, ele está esperando terminar a faculdade, está noivo, né? A noiva também está terminando a faculdade, ele está com o plano de casar. E eu falo que para mim, assim, eu fico feliz por ele, né? Mas por outro lado, eu fico com o coração apertado, porque hoje eu tenho um amigo muito próximo, que eu acordo, eu atravesso um corredor do meu quarto até o quarto dele, eu vejo ele, falo com ele. E de repente meu coração começa a ficar apertado quando eu penso que daqui um ano, de repente, ele vai estar lá. Você é ciumenta? Você é uma mãe babona, ciumenta? Sou babona, eu sou daquelas que, igual galinha mesmo, que defende os pintinhos, sabe, com unhas e dentes. E eu falo o seguinte, eu sou advogada, eu sou uma figura pública, eu sou uma mulher que eu sou educada, fui muito bem educada, mas eu falo que quando é relacionado com o filho, eu perco completamente a linha. Então, assim, eu resolvo na justiça, eu resolvo na delegacia, mas se eu tiver que resolver com a mão na cara também, Na eu não tenho porrada, vai problema com também. isso. Eu não tenho problema com isso, porque meus filhos realmente eles são assim o meu calcanhar de Aquiles. Assim, eu sou daquelas mães muito ciumenta, muito protetora, eu sou muito presente. Igual hoje eu tenho a disponibilidade de trabalhar, mesmo antes da quarentena, eu trabalho muito em casa. Por quê? Porque eu tenho bebê. Então eu fiz questão de meio que deixar os escritórios trabalhando e eu fico mais em casa, coordenando tudo isso e ter um pouquinho mais de tempo com o meu bebê. Porque eu sou muito apegada mesmo. Eu falo que de todos os papéis que a vida me deu, a maternidade é o que eu mais amo. Tá, e você tá de home office, até porque eu costumo dizer que nós somos privilegiados, quem pode fazer o home office, quem tem É casa para ficar em verdade. casa. E como que é a rotina da Adélia em casa? Você tira um tempo para trabalhar e você fica com o bebê, você tá cozinhando, você vai para a cozinha, você não vai, Ó, eu amo você... cozinhar. Eu amo cozinhar. Agora mesmo, eu até atrasei uns minutinhos para entrar na live, que eu tava fazendo um escondidinho de carne seca. Então, assim, eu fico na cozinha mesmo, eu cozinho, eu trabalho. Eu meio que dividi o meu tempo. Então, o que eu faço? De manhã eu acordo, aí eu acordo muito cedo. Eu até brinco, eu falo que eu tô ficando mais velha e eu tô daqui, porque dizem que idoso acorda De que cedo, velho né? dorme pouco, né? Velho dorme E muito eu tô pouco, né? nessa, eu tô dormindo muito pouco. E eu falo que eu tenho pânico, que daqui a pouco eu vou ficar igual aqueles idosos que acordam às 5 da manhã para varrer a calçada. Porque eu já tô quase que nisso. Eu acordo às 5 da manhã e aí eu já levanto da cama, aí eu faço um pouco de exercício físico. Aí quando dá mais ou menos umas 6h30, 7 horas, o bebê acorda. Aí eu já começo a brincar com ele, fico com ele. Aí eu fico a parte da manhã toda com ele. Aí, quando dá o horário do almoço, ele almoça, vai dormir, aí eu começo a trabalhar. Aí eu realmente me fecho no escritório aqui de casa, e aí eu começo a falar com os advogados do escritório, fazer reunião. Aí eu vou mais ou menos até umas 7, 8 da noite, eu paro e faço janta, aí eu estudo um pouco, e aí quando eu vou dormir já é ali por volta de meia-noite. Então eu durmo aí, meu horário de sono é da meia-noite às 5. Então, essa figura que a gente vê, eu acho que é legal até para desmistificar um pouco também para as pessoas, que acho que todo mundo fica imaginando que a Adélia é o tempo todo assim, maquiadaça, tá, a Adélia é uma mulher comum, é uma preta comum. Não, com certeza. Eu sou comum, de manhã eu costumo nem fazer muita coisa aqui no Instagram, tudo, porque de manhã eu tô aquela dona de casa, com coque, sem maquiagem, muitas vezes de pijama, sabe? Ajeitando as coisas, o bebê pendurado na cintura, porque ele ainda tá naquela fase, ele tá com 1 ano e 5 meses, então ele tá naquela fase que ele pede colo,
que ele não aceita. Tipo, eu coloco ele para assistir desenho na sala, daqui a pouco ele vem atrás de mim. Ele não quer, né? Então, assim, eu fico naquela correria. E tem vezes que algum cliente liga e ele quer falar comigo de manhã. Só que de manhã é o horário que é mais complicado. Só que aí eu tento. Aí eu ligo a videochamada e do nada aparece um bebê passando. Eu falo, coisas de home office. Aí eu vou explicando, vou mantendo a minha ligação ali, com o bebê passando atrás, o bebê puxando o cabelo. Em cima da pergunta aqui estão falando, nossa, imaginei que a Adélia fosse dondoca, que ficava o dia inteiro montada, né? O dia inteiro sem fazer muita coisa. Não, e eu iria falar até quem me deras, mas para ser sincera, eu gosto disso. Eu tenho duas funcionárias aqui em casa. Mas assim, eu faço questão de algumas coisas eu fazer. Eu não quero dar uma procuração para alguém cuidar do meu filho 24 horas, entendeu? Eu preciso trabalhar sim, mas eu quero ter essa convivência com ele, porque até hoje eu me culpo por não ter tido uma convivência com o mais velho quando ele estava nessa fase. Porque a minha vida era outra. A minha vida, eu venho de uma vida de luta, de guerra mesmo. Então, assim, foi muito difícil estudar e fazer faculdade e correr atrás. Então, eu tinha ele pequenininho e eu fazia faculdade. Então, eu saía de casa 4h30, 5 horas. E aí, depois eu já ia para o estágio, eu já trabalhava, eu chegava em casa 10 da noite. Então, muitas vezes eu saía com ele dormindo e chegava com ele dormindo. E aquilo me cortava. Tinha vezes que eu me questionava. Será que eu estou fazendo certo? Eu quero estudar, mas ao mesmo tempo é meu bebê. Então, eu perdi várias fases. Eu perdi festinha do Dia das Mães. Eu perdi, de repente, o primeiro passinho. A infância, né? A primeira infância você perdeu, né? O primeiro dentinho dele. Eu perdi toda essa fase. Minha mãe tirava foto antigamente naquelas câmeras e mostrava para mim, era o que eu tinha, mas aquilo pesava em mim. Então eu sei quando as pessoas relatam isso para mim, eu me vejo nessa situação, porque eu passei por isso. E agora com o segundo, a minha vida está muito diferente. Graças a Deus, evoluiu, melhorou, eu amadureci em várias questões e eu não sou mais a mesma. E a vida também me proporcionou hoje outros confortos. E aí, por conta disso, hoje, graças ao bom Deus, eu tenho a disponibilidade de ver tudo do meu filho. Então, ele aprendeu a falar uma palavrinha nova, eu tô ali. Você vibra, você tá lá, você... Eu falo que eu vou ser daquelas mães que vai na festinha da escola, aquela que senta na primeira fileira. Ai, aquele ali é meu filho, é meu filho, é meu filho. Eu sou a louca, né? Você falou agora, graças a Deus, eu sempre faço essa pergunta. Qual que é a sua religião e qual que é o seu Deus? Porque cada um vê Deus de uma forma, né? Qual que é o seu Deus, Adélia? Olha, eu vou explicar um pouco a bagunça que foi assim, né? Eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Minha mãe é espírita kardecista, então durante a minha vida toda, até a adolescência, eu frequentei a espírita kardecista, né? Que falam que é Allan Kardec, que são aqueles passes energéticos. Então, é o que minha mãe acredita. E eu acompanhei durante muitos anos. Só que depois que eu me casei, que eu conheci o meu primeiro marido, que é o pai do meu filho mais velho, eu comecei a frequentar a igreja evangélica. E eu gostei muito, muito, muito. Eu fiquei durante anos. Meu filho, esse mais velho, ele é evangélico até hoje. E eu faz mais ou menos uns 6 anos que eu parei de ir na igreja, mas eu continuo cultuando os princípios cristãos. Então, eu gosto muito de ouvir a música gospel. Eu sou uma fã da música gospel. Eu sou uma pessoa... Você ora, então você ora. Eu oro. Assim, se eu tô com algum problema, eu jejuo. Então, eu estou mais próxima hoje, realmente, da igreja evangélica, apesar de não frequentar nenhum local. Então, hoje eu não frequento nenhum local. Até porque, muitas vezes, eu penso o seguinte. A gente tem que ser a igreja, muitas vezes. Porque... eu sempre costumo dizer que são duas coisas diferentes. Fé num Deus e religião são coisas totalmente diferentes, né, que as Adélia? pessoas têm o hábito de achar que, digamos assim, se você não vai numa igreja católica ou numa igreja evangélica ou num centro espírita, você não tem religião. Então, eu penso o seguinte, eu sou uma pessoa cristã, que eu sou temente a Deus. Então, eu tento não fazer mal para ninguém. Se eu puder ajudar, eu tento ajudar. Ser uma pessoa caridosa, porque eu acho que amar ao próximo é um dos primeiros mandamentos, né? Mas hoje eu não frequento nenhum local. Talvez amanhã, depois, passando essa pandemia, eu até volte a frequentar. Eu costumo brincar que eu sou meio ecumênica, porque, assim, igual eu casei recentemente, né? Faz 4 anos que eu casei.
E quem fez o meu casamento foi o padre Fábio de Mello, que é uma pessoa incrível. Ele é católico, eu não sou católica, mas assim, é uma pessoa que eu sigo as orientações, eu sigo as falas, eu adoro a forma A palavra dele sensatez, toca o coração, né? Toca, a chega no lucidez que coração, ele né? tem, a lucidez enquanto ser humano. Eu acho muito bonita a lucidez, a sensatez que ele tem quando ele fala, sem agredir, porque eu não ataco religião alguma. Não é porque a pessoa, de repente, frequenta lá um templo umbandista, ou um candomblé, ou um seixonoye, ou sei lá o quê, que ela é menos humana que eu, que ela é o que faz uma pessoa boa ou ruim. Eu acho que não tem muito a ver com essa questão do local que ela frequenta. E sim é dela, entendeu? Eu conheço pessoas que nunca frequentaram local algum e fazem tanta ação social e não querem que seja divulgado. Eu fui diretora de uma Umbanda. E que cumpre os dois mandamentos essenciais: amar a Deus sobre todas Exatamente. as Então, coisas e o próximo como a ti mesmo, né? exatamente. Aí eu acabei pegando um pouco isso para mim, entendeu? Então eu acabo. Então tem uma monja que eu gosto de ver no YouTube. Ao mesmo tempo eu vejo pastores pregando, aí eu vejo vídeos do Fábio de Mello. Então eu fico meio que nesse meio aí. Eu transito em tudo, entendeu? E tenho a minha fé em Deus. Quando você. Então, quando você está com um problema, se seu filho está doente, tem algum problema, você ajoelha, ora e fala com Deus. E ele te ouve. E eu falo, e assim, e é aquela coisa, eu tenho muito assim na minha cabeça que não tem oração mais forte do que a oração de uma mãe de É só de joelho uma mãe, dobrado. né? Então assim, porque eu falo que tem uma coisa que aflige realmente alguém, é problema com o filho. Então, assim, quando eu tô com o filho doentinho, assim, com alguma preocupação com alguma coisa, esses meus dois joelhinhos aqui vão pro chão e ali eu falo com Deus e a coisa funciona. Que diz que move o coração de Deus, né? O joelho de mamãe no chão Move, move o move, coração de Deus, move. né? Eu creio e eu tenho assim várias experiências. Eu sou testemunha disso, de várias vezes que eu dobrei meu joelho e eu tive a resposta. Então, assim, eu continuo crendo, eu sou uma pessoa muito temente. Eu tenho muito medo digamos assim, eu tenho sempre a sensação, igual no Big Brother, a gente sabia que tinha câmeras. E eu fico o tempo todo pensando assim, ah, Deus tá vendo isso? Adélia, não faz isso, Deus tá vendo. Adélia, ajuda aquele ali, que Deus tá vendo. Então eu fico meio que o tempo todo com essa coisa, Que é o temor a Deus, né? que é o temor. É, você falou tudo bem que você não tem problema em fazer plástica, em colocar prótese, tirar prótese. Mas quais são Faço várias. os seus truquezinhos diários em casa? Aquela coisa que você não precisa ir à clínica, que você fala, isso eu não passo sem na minha casa, eu tenho uma rotina que eu faço isso em casa. Olha, agora, por exemplo, eu tô fazendo aqui em casa, eu coloquei dieta para todo mundo, porque nessa quarentena todo mundo aqui engordou. Então, assim, eu tô fazendo uma dieta, então eu não tô comendo nada de carboidrato. Então, quando eu vejo que o peso sobe, eu começo a fazer dieta. Quando eu vejo que a roupa já não tá mais entrando, aí eu já começo a fazer dieta. Você Agora, gosta de fora comer? Você isso, disse que gosta de cozinhar. Geralmente quem gosta de cozinhar gosta de comer. Você gosta eu de gosto. comer? Eu adoro pegar receita e fazer. Só que agora, o que eu tô fazendo? Eu tô todos esses pegando só receitas fit, mas a comida assim, a comida saudável, a comida fit, ela geralmente ela nunca teve atrativo para mim. Então, hoje eu tô procurando pegar. Esses dias eu fiz, antes de ontem eu fiz uma lasanha, mas de abobrinha. Então, por quê? Porque aí não vai massa. Então eu tô meio que ressignificando a comida, para ela ficar com aquela cara apetitosa. Com uma cara mais bacana. Então, assim, eu tô dando uma controlada na questão da alimentação. Agora, cuidados mesmo, assim, diários, eu não sou cheia dessas coisas. Quando eu vejo que eu tô precisando fazer alguma coisa, eu já vou para algo mais hard. Então, vamos colocar. Tá. Antes da quarentena, eu tava com uma gordura aqui embaixo do queixo. Eu fui lá e fiz uma lipo. Mas eu não sou de ficar passando creme, por exemplo, cosmético. Eu viro e mexo, eu levo puxão de orelha porque eu não passo protetor solar. Porque Você é a mais dermatologia... das ações mais radicais. Vai lá, Isso, corta, eu gosto de tira, ver faz e resolveu. resultado. Eu tenho um problema, Ruth, de ansiedade.
Então, esse negócio de ficar passando creme para ir melhorando aos poucos, aí você compra Você tá aquele gel fora. que derrete gordura, aí você passa o gel, aí você vê não derreteu nada, aí derreteu meio centímetro. Não, aí eu já quero logo falar, faz uma lipo aqui e tá tudo resolvido. Então, eu sou meio que, no dia a dia mesmo, eu não tenho tantos cuidados. É mais exercício físico porque eu gosto e a alimentação eu dou uma controlada. Mas, assim, cosmético no rosto eu não passo, eu não uso nem protetor solar, a dermatologista vive pegando no meu pé. Assim, eu não tenho um cuidado, assim, aquela coisa do dia a dia. Eu só tenho, assim, se for para sair na rua, ainda que seja para ir até a padaria, no supermercado, eu tenho que ir maquiada. Eu não A, consigo ma a sair de maquiagem é a casa sua sem maquiagem. rotina. Você não sai de Maquiagem, casa sem estar maquiada, é sua rotina. eu não consigo. Realmente é uma coisa que eu não abro mão. Eu não sei por quê, mas eu não consigo. Você tem que sair com os cílios, batom, fazer o. Você sai Não, montada. eu acho que eu sou quase que uma drag. Porque, assim, meu marido até brinca e fala que eu me monto. Então, assim, eu só saio de casa montada. Então, eu ponho salto, aí eu passo. Assim, é raridade alguém encontrar comigo, tipo de, sei lá, moletom, tênis. Ou então uma leg, tênis, cabelo preso, sem maquiagem. E isso acho que nunca aconteceu. Se aconteceu um A dia, vai ser, ó, Cleide, se a alguém Cleide vê tá isso, perguntando tira aqui. foto e posta. Se alguém A vê isso, Cleide tira está foto e posta. perguntando o que eu ia perguntar. Quando você fala, eu sou radical, você não tem medo da anestesia. Anestesia para você tudo bem, cada vez que você tiver que fazer um procedimento, você não tem essa neura. Nossa, eu não tenho. E é engraçado que, assim, eu falo que eu só faço procedimentos dormindo, ou seja, eu tomo anestesia e durmo. Se fosse acordada, eu não consigo. Eu fui fazer uma lipo uma vez e, como era coisa pequena, ela falou: só vou te anestesiar local, né? Só que conforme ela vinha com a cânula, eu segurava a mão dela. Aí ela falou: Adélia, para, tá doendo. Não, mas é que eu não queria ver a cena. Então eu não consigo ver. Agora, se for anestesiada, eu faço qualquer coisa. Qualquer Eu não coisa, tá tenho tudo problema nenhum. bem. Inclusive, eu tive 2 câncer, né? E teve quando eu fui fazer a cirurgia do último, e eu tava toda maquiada, né? Aí me levaram pro centro cirúrgico, chegou lá, a médica olhava e falava: Meu Deus, parece que você vai pra um baile e que não sei o quê. Você não tá com medo, você não tá com nada. Geralmente o pessoal vem pra tirar um tumor, alguma coisa no centro cirúrgico, a pessoa vem chorando, a pessoa vem tremendo, nervosa. Eu falei: Não, tô tranquila, já tô maquiada pronta, até porque se eu tiver que ter um encontro com Deus, eu quero chegar plena. Você lidou bem com a questão do câncer, né? Olha, eu vou falar pra Dentro você. do contexto, você. Hoje é mais fácil falar. Na época foi ruim, até porque eu sou uma pessoa muito vaidosa. E assim, eu perdi cílio, sobrancelha, cabelo. Eu falo que o câncer é uma doença que ele leva um pouco da sua dignidade, principalmente para a mulher. Pra mulher. Então assim, eu emagreci muito. Eu cheguei a ficar com 27 quilos. Então, assim, é uma 27 não, 47, falei besteira. E aí, o que acontece? Na época foi muito difícil, até porque eu tinha meu filho na adolescência e não tem uma mãe que não queira ver o filho encaminhado. Assim, você quer, o seu maior medo é morrer e deixar a cria. Então, eu falo que quando você tem filho, o seu maior desejo é você ser enterrada por eles e nunca você enterrar eles e nada assim, porque você não quer a sensação de ver o sofrimento do seu filho ou que Porque é a você vai dor dele, partir né? ou que você vai partir, que você vai deixar ele para ser tratado por madrasta, por tias, por alguma coisa. Então foi muito sofrimento para mim. Mas assim, graças a Deus, assim, eu fiz do limão a limonada. Eu sempre tenho muito comigo aquela questão. Eu falo que eu mesma faço terapia em mim. Então eu fico repetindo para mim que vai dar tudo certo. Então várias vezes eu já fui no fundo do poço por vários motivos, ou porque fim de relacionamento, ou quando alguma coisa não dá certo, ou doença mesmo. Mas assim, eu falo que no fundo do meu poço tem uma mola e eu pulo lá e volto, porque eu fico o tempo todo falando: não, isso não vai te derrubar. Então eu ia fazer quimioterapia e eu ia lá me sentindo feia e não sei o quê, mas assim, enquanto tinha uns fios de cílios, eu passava rímel, sabe? E eu falava: não, eu vou aguentar, eu vou criar meu filho, isso vai passar. E Com hoje certeza te fortaleceu, né? Te deixou mais forte, fortaleceu, né? fortaleceu. E hoje em dia eu faço bastante palestras motivacionais, tudo. E principalmente em ONGs de combate ao câncer.
E eu acho lindo quando eu vejo o olhinho dos pacientes me olhando e a mulherada muitas vezes me olhando, me vendo salto, maquiada, cheia de energia. E eu vejo que aquilo é uma gota de esperança para elas, porque elas pensam o seguinte: se a Adélia passou por isso e tá ali na frente fazendo uma palestra plena no salto agulha e não sei o quê, eu também posso. Eu também Então, assim, posso. aquele dia eu vou para casa mais feliz, porque eu vejo o brilho no olho dessas pessoas, entendeu? Adélia, eu ficaria conversando com você aqui 2 dias, mas o Instagram derruba a live em 1 hora. Eu sei. Eu preciso falar uma coisa que é muito importante. Eu sigo a Adélia há um bom tempo. Eu assisti a edição do Big Brother da Adélia. Eu sempre falo, Ah, muito o Big Brother obrigada. não é o programa que eu mais adoro, mas quando tem negro, eu assisto, uma questão minha, questão ideológica minha, eu assisto. E depois, quando a Adélia saiu, eu segui a Adélia nas redes sociais, eu percebi que a Adélia, ela foge totalmente daquele estereótipo que a gente imagina e que ela falou agora. Ah, tá no Big Brother, é só peito, bunda, não é futilidade, não sabe nada. E eu fiz questão de fazer a live com a Adélia exatamente para desmistificar isso. A Adélia é uma mulher empoderada, é uma mulher formada, e quando eu falo formada, guerreira, tem uma família, ela é mãe, ela é filha. Então, eu te agradeço, gratidão por você ter aceito o convite. E com certeza, Adélia, eu acho que você ajudou muita gente aqui hoje, muitas mulheres pretas, em todos os sentidos. Na questão do câncer, da doença, do empoderamento, da formação acadêmica. E sem dúvida nenhuma, você é uma mulher que brilha, você é a inspiração, Adélia. Gratidão, muito, muito, muito obrigada. Eu deixo para você as considerações finais, minha querida. E um beijo para cada um de vocês que entraram aqui. Ai, Ruth, olha, eu também ficaria aqui falando contigo, acho que a madrugada toda, porque é muito gostoso falar. A impressão quando eu olho para você, infelizmente ainda não a conheço pessoalmente. Espero que o destino nos proporcione um abraço. Se Deus quiser. E assim, é gostoso porque você meio que se reconhece, você se identifica. Quando você me faz algumas perguntas, mesmo que seja num caráter de entrevista, eu sinto que na sua pergunta tem algo seu. E eu gosto disso. Eu fico muito feliz, eu me senti honrada pelo convite que você me fez. Quando você foi lá e mandou o convite, eu falei, nossa, quero muito, vai ser um prazer. E foi realmente. Eu estou muito feliz com essa live. Quando você quiser, me chama quantas vezes quiser, eu volto, eu venho aqui. Vai ser um prazer falar contigo novamente. E com toda essa galera que está aqui acompanhando, eu quero mandar um beijo grande para todo mundo que veio aqui, que comentou, que participou. Peço desculpas por não ter respondido algumas perguntas. Na verdade, assim, eu e a Ruth, nós nos empolgamos aqui. Eu falo pra caramba. E eu não consigo fazer as duas coisas, gente. Eu prometo, eu não consigo entrevistar e ler. Eu sou meia pata. Eu não E eu me consigo. empolguei aqui, gente. Eu não vi, mas assim, em outra ocasião que a gente se encontrar por aí, eu tento responder essas perguntas. Ruth, muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Muita saúde, muita energia boa, muita paz para você. Um beijo no seu coração e que Deus esteja na sua casa e no seu lar, minha amada. Um beijo grande. Um beijo, tchau.